Pessoal, falarei um pouco na Constituição Federal novamente, retomarei no tema organização do Estado. Daria uma pausa aí no estudo da Lei 10.990 da Brigada, né? E a organização do Estado, ela cai para todos os concursos, tá? Também os demais concursos que estamos estudando aí para as carreiras policiais e para o Corpo de Bombeiros. O nosso Estado, o nosso país, né? Quando se fala Estado com E maiúsculo, é o Brasil, tá? Nós somos uma república federativa, que significa que o governo, né, é gerido pelo povo, a res pública significa governo do povo, tá? Que todo o poder emana do povo através dos seus representantes eleitos, né, ou através, até mesmo de forma direta, através de plebiscito, por exemplo, né, quando vai um projeto de lei, iniciativa popular de lei, né, nós temos, por exemplo, a lei da ficha limpa, ela foi criada por iniciativa popular de lei, então foi um projeto de lei encaminhado aí com milhares de assinaturas que tem ali os percentuais ali, né, na nossa Constituição Federal para encaminhar um projeto de lei, mas de qualquer forma é o próprio povo que encaminha aquele projeto para o Congresso. É um dos exemplos de participação direta, tá? Resumo da história é o povo comanda. Os servidores públicos, por mais altos que sejam os cargos ocupados, como presidente da República, ministro do STF, né, deputado federal, senador, né, todos, a bem da verdade, são, o próprio nome diz, servidores públicos, né? Servem ao público. O patrão, como bem falado aí por muitas pessoas, e tem razão, é a sociedade, tá? Que paga os impostos e impostos pagam aí os salários aí dos servidores, tá? A organização, então, do Estado, com E maiúsculo, né? Que é o título 3 da Constituição Federal, ela é muito extensa na nossa Constituição. Extensa mesmo, assim, olha, levaria meses só para ver esses artigos aqui, estudar aí de forma aprofundada, né, os artigos. Eu farei aí um estudo mais, digamos assim, mais genérico, tá, para dar aqueles fundamentos, para que as pessoas, principalmente que não têm contato com a Constituição Federal, que nunca teve, entenda de uma forma mais resumida, né, como é que funciona o nosso país, o nosso Estado, nossa nação, né, Brasil. Mas é indispensável que vocês leiam esses artigos aqui, que começam no artigo 18 da Constituição Federal. E façam questões. Ler, assistir videoaula e fazer questões, é isso? Tá? O segredo para passar na prova. Pois bem, temos aqui no artigo 18 já dizendo que a nossa República Federativa compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Nosso país é semelhante aos Estados Unidos, é uma federação, né? Todos eles têm autonomia, os municípios, os estados, o Distrito Federal, né, e a União, e nenhum tem comando sobre o outro. Não existe uma hierarquia. A União não manda em municípios, né? Nós temos os nossos representantes aí, o prefeito ou a prefeita da cidade, os nossos vereadores, né, que comandam ali o poder legislativo e o poder executivo, tá? Não tem, logicamente, nos municípios o poder judiciário, mas os estados, por exemplo, tem a figura do governador ou governadora, né? O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa, em âmbito estadual, né? Em âmbito federal, o Presidente da República, nossa Senado e Câmara dos Deputados Federal, que é o Poder Legislativo, e os tribunais federais, né? Principalmente os tribunais superiores ali, Supremo Tribunal Federal, STJ, né? Tribunal Superior do Trabalho, né? Superior Tribunal Militar, a Justiça Eleitoral também, Tribunal Superior Eleitoral, né? Então eles são tribunais ali federais ali que compõem a União. Nós veremos aí um pouco mais adiante, aí, um pouco mais detalhado, tá? Então é formado por esse setor. Brasília é a capital, tá? Às vezes em concurso público fala que o Distrito Federal é a capital, não. Brasília é a capital, né? Brasília fica dentro do Distrito Federal, tá? Aqui fala em territórios federais, integra a União. Os territórios, não existem mais territórios no Brasil, mas podem ser criados, tá? Territórios federais nós tivemos, por exemplo, Fernando de Noronha, Roraima, né? No passado, nós tínhamos territórios federais que tinham um administrador federal num território federal, tá? Daí eles passaram, Fernando de Noronha foi incorporado aí a Pernambuco, né? Roraima foi transformada em estado, né? E aí hoje ela é independente, né? Tem autonomia, né? É um dos estados federados, aí dos 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal, né? Tem autonomia, tem o seu governador, tem seus deputados estaduais, né? Não temos territórios, mas é possível. A Constituição Federal permite a criação de território, tá? Por exemplo, daqui a pouco pensem
Aqui na sequência fala que os estados, né, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode incorporar-se, estado pode subdividir-se, desmembrar-se. O que não pode, que é proibido pela Constituição Federal, é a secessão, né, criar um novo país, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha, né, tentar criar um outro país. Mas a união de estados é possível, ou até mesmo desmembramento. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma corrente que gostaria de separar o Rio Grande do Sul em dois, né? A parte norte e a parte sul do estado. É possível? É possível. A Constituição permite que seja feito isso. Tem os critérios aqui, né? Tem que ter plebiscito, uma lei, né? Aprovação, né? Tem os critérios aqui, mas é possível separar, tá? O estado, mas percebam, seria um estado a mais dentro da União, dentro do Brasil. Não poderia sair, de ser desmembrado, tá? Municípios também dá para incorporar, fundir, né? Fundir dois municípios, desmembrar, né? Municípios. Também é tudo possível aí através de plebiscito, né? Que é a participação direta, né? Do povo, que é uma votação, né? O povo vota diretamente, a população interessada, né? Divulgação, estudos de viabilidade municipal, através, cara, tem um monte de critérios aqui, mas fiquem com essa ideia, tá? Que os municípios podem sim ser desmembrados, fundidos, aí dois municípios serem fundidos, não tem problema, tá? É vedado a União, não pode nem União, Estado, Distrito Federal, município estabelecer culto religioso ou embaraçar-lhes o funcionamento. O nosso país é laico, o nosso país não tem religião. Tá? A nossa Constituição Federal, porque por muitos anos aí, por séculos na verdade, o Brasil ele era católico. As constituições vinham, né? Diziam que o Brasil era católico. Nós não temos, tá? Então ele não pode estabelecer culto ou religião. A religião do nosso país é a religião X, não pode, tá? Mas também, por outro lado, não pode embaraçar-lhes o funcionamento, tipo, não pode prejudicar o funcionamento de todas as religiões. E é um dever da União, do nosso país, proteger essas religiões também, tá? Para que todos possam proferir sua fé, tá? Não pode ter distinção entre brasileiros também, né? Salvo ou preferências entre si. Tem uma pequena possibilidade para brasileiro nato e naturalizado, uns cargos públicos que nós veremos na sequência, que só brasileiro nato pode ocupar, tá? Vou dar um exemplo agora rapidamente, presidente da República, por exemplo, tá? Só brasileiro nato, não pode um naturalizado, que se naturalizou brasileiro, ser presidente da República. Falaremos mais adiante. Mas a regra geral é que não pode existir qualquer distinção entre brasileiros, tá? O artigo 20, ele fala em bens da União, que são vários, tá? São muitos bens. Eu não vou falar, vocês leiam ali, tá? Se quiserem, eu vou ser mais objetivo na parte que interessa para o concurso, de carreira policial, tá? Vocês leiam, qualquer dúvida me perguntem, tá? Competência da União, por exemplo, declarar guerra e celebrar paz, né? O nosso país, ele é um país pacífico, né? O nosso país só entra em guerra, nós vimos lá no artigo 4º da Constituição Federal que ele só entra em guerra em legítima defesa, em ameaça de ataque externo ou já no ataque mesmo, propriamente dito, né? A nossa soberania, né? Isso aí tudo via Presidente da República, declarar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, tá? São situações em que os direitos fundamentais são reduzidos, né? São reduzidos, por exemplo, com o direito de ir e vir, né? Até tal hora da noite já tem que estar todo mundo em casa, por exemplo, né? Mas isso aqui são situações excepcionalíssimas, né? Caso de guerra, em caso de calamidade pública, né? Em caso de um caos social, de uma desorganização da ordem social muito grande. Intervenção federal já aconteceu algumas vezes no nosso país, né? Já sob a égide da nossa Constituição Federal, em que as polícias estaduais não deram conta de manter a ordem pública, né? Já aconteceu, eu lembro, no Espírito Santo, uma vez aconteceu no Pará, né? Por volta e meia, algum governador do estado pede uma ajuda federal, intervenção federal, para restabelecer a ordem, né? Que vira um caos civil total, né? Tem aqui fiscalização de material bélico e comércio, tá? Emitir moeda. São muitas coisas aqui, tá, pessoal? Realmente é um artigo muito extenso, o artigo 21. Competência da União sobre legislação, que é o artigo 22, né? O que pode legislar? A União tem competência exclusiva em algumas áreas. Por exemplo, o direito penal, direito eleitoral, direito marítimo, mas vamos lá. Direito penal é um belo exemplo, né?
Justamente porque não pode ter um Estado. O nosso país ele não chega a ser uma federação, como é os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos tem estados que têm pena de morte, por exemplo, e estados que não têm pena de morte, né? No nosso país, não. Ele é, por o direito penal ser nacional, para que seja aplicado em todo o país, a mesma lei penal, o direito penal ele é uma das competências exclusivas da União. Não pode um Estado legislar sobre direito penal, por exemplo, tá? Outra, para quem vai ser policial militar, é interessante sobre trânsito e transporte, outra competência exclusiva. Tá? Tem municípios e estados aí, já aconteceu, de legislar, criar normas de trânsito. Não precisa usar capacete na cidade, dentro da cidade. Tá? Isso é inconstitucional, tá, pessoal? Porque é competência exclusiva da União legislar sobre trânsito, justamente para que o trânsito seja, na legislação de trânsito, seja uníssona em todo o território nacional. Tá? Tudo que for, se vocês pensarem assim, por exemplo, pensei em uma outra aqui, diretriz e base da educação nacional, né? Tudo que for de interesse, vocês, na hora da prova, se vocês entenderem, tiver esse raciocínio, que deva ser aplicado da mesma forma em todos os cantos do Brasil, é competência exclusiva da União, entenderam? Atividades nucleares e por aí vai, tá? Existe uma competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios, competência de todo mundo. E aí percebam que é bem tranquilo. Olha aqui, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública das pessoas portadoras de deficiência, tá? Inclusive, essa terminologia aqui, portadoras de deficiência, é até equivocado em relação ao... Hoje se fala pessoa com deficiência, tá? Nós temos uma lei, que é a lei das pessoas com deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se fala pessoa com deficiência. Mas aqui ainda está escrito pessoas portadoras de deficiência, tá? Proteger documentos e obras históricas, artísticas, culturais, tá? Então percebam que isso é tudo proteger o meio ambiente, preservar floresta, fauna e flora, isso aqui é tudo competência comum de todo mundo, tá? Promover programas de construção de moradias e condições habitacionais, né? E por aí vai, tá, pessoal? Competência da União, Estados, a questão de legislação é muito complexa, tá? Eu não acredito que vai cair isso aqui muito para vocês, a parte de competência, porque é muito difícil. Dos estados, porque não tem a ver com a carreira policial, tá? Os policiais não precisam saber essa parte aqui toda de competências. Os estados federados aqui do artigo 25, tem o capítulo 3, né? Os estados federados, que é o que interessa para a Brigada Militar, são organizados pelas constituições e pelas leis que adotarem, tá? Então nós temos a Constituição Estadual. Além da Constituição Federal, nós temos as Constituições Estaduais. Os municípios não têm constituições, eles têm leis orgânicas, tá? Então, os estados têm constituições. E elas têm que ter um paralelismo com a Constituição Federal. Então, não pode as constituições estaduais falarem diferente, por exemplo, na parte de direitos humanos da Constituição Federal, né? Mas serem prejudiciais, né? Porque será declarado inconstitucional pelo STF, com certeza. Tem que ter um paralelismo. Constituição Estadual com a Constituição Federal, tá? E leis. Então, tem as leis estaduais também que são feitas pela Assembleia Legislativa. Tem uma exploração aqui que é bem interessante para os estados, né? Tem várias coisas. Tudo que fala de recurso mineral, recurso hídrico, praticamente tudo são bens da União, tá? Hidrelétricas, exploração de carvão, exploração de petróleo, tá? Águas subterrâneas, rios, correntes que desaguem no Oceano Atlântico, né? Ou que liguem um ou mais países, né? Por exemplo, o Rio Uruguai, que divide o Rio Grande do Sul da Argentina e do Uruguai, e do estado de Santa Catarina. Esses rios, quase todos os bens são da União, tá? Bens naturais. Só que tem um bem aqui que é bem interessante, que é o gás canalizado. São explorados diretamente pelos estados. Então aqui é um bem, o gás canalizado, embora o petróleo seja um bem da União, o gás canalizado é um bem estadual, tá? Bem estadual. Para concluir a aula de hoje, diz aqui que os estados podem instituir aí regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, né? Os estados criam essas regiões aí de aglomerações, tá? Como nós temos a região metropolitana de Porto Alegre, tá bom? Um abraço.